Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Amado pastor, Deus te use. Saúdo, amada igreja, meus companheiros de jornada, com a graça e a paz do Senhor. Amém, será assim meio abafado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Meus queridos, dizemos da nossa grande alegria de poder estar aqui. Mais uma vez reunido no nosso centro de convencional. Abraçar o nosso presidente, pastor João Gonçalves, e toda a diretoria da nossa convenção, e tantos outros queridos companheiros de jornada no nosso estado, alguns já anciãos, né? Outros começando. Né? Estou duplamente também feliz, pastor João, por já temos aqui o pastor Zé Carlos conosco, né? É o nosso presidente geral aqui, do Maranhão até a Bahia. Ele não quer dizer que manda, ele comanda porque Jesus é bom e nós sempre o honramos. E é muito bom abraçar o pastor Zé Carlos, porque ele é fininho, a gente abraça bem fácil. E é um abraço de amor mesmo. Meus irmãos, eu sei que o som está assim, né? Eu já falo baixo, mas dá tudo certo. Vamos abrir a Bíblia? Vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir em 1 Samuel, capítulo 17, versículos de número 28. Eu gostaria de poder ter lido do versículo 1 ao 58, mas nós vamos resumir lendo o texto onde o Senhor, por sua graça, misericórdia, mediante o seu Espírito Santo, vivificou uma palavra ao nosso coração. Confesso aos irmãos que eu nunca preguei essa palavra lá na sede para a igreja. Em uma reunião do ministério fiz uma brevíssima reflexão, mas foi essa palavra que o Senhor certamente guardou no óleo para compartilhar hoje convosco. Então, o primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 28, a conhecidíssima história da palavra do Senhor, do grande embate do povo de Deus com os filisteus, do povo de Deus, Davi e Golias. Nos diz a palavra de Deus, 1 Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Quem pode dizer amém? Meus queridos irmãos, amados companheiros, é a parte B deste versículo 28. É exatamente esse texto. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto, que o Senhor compartilhou no meu coração, algo que eu quero compartilhar convosco. Quando o Senhor me lembrou desta frase, a quem deixaste aquelas ovelhas? Nós nos reunimos hoje como pastores, cooperadores no reino de Deus. A maioria de nós aqui pastoreia o rebanho do Senhor. Alguns que atualmente possam não estar em atividade pastoral, mas têm larga experiência do pastoreio, porque já pastoreou. Eu compreendi nesse texto que o Senhor estava tratando comigo e também, acredito, já inspirando-nos para compartilhar com o seu povo uma palavra muito útil, uma instrução muito útil àqueles que têm sob a sua responsabilidade a guarda do pastoreio do rebanho do Senhor. Então, nos tempos em que nós estamos vivendo, tempos difíceis, tempos ameaçadores, tempos de grande estabilidade na ordem mundial e global,
desde as coisas que estão afeitas aos valores da honra e da dignidade envolvendo a sociedade de uma forma geral, aos problemas de ordem econômica, política, climática, ecológica e tudo que envolve todas essas ameaças dos dias trabalhosos que o Cristo vaticinou, dos tempos difíceis que Paulo, ensinando e instruindo ao seu filho Timóteo, bem o avisou, dos dias que nós estaremos enfrentando. Nós somos a igreja dessa época. Pastor Alex falava da igreja que estava no deserto, com as suas cargas, com os seus fardos e todos aqueles elementos cruciais que marcaram a história do povo de Deus e que ainda hoje, quando ouvimos e lemos, traz instruções tão preciosas como ouvimos há pouco. Então, meus irmãos, é muito importante que nós, os pastores deste tempo, e eu me incluo aqui, como diria Paulo, eu sou o principal, né? Estejamos atentos às ovelhas do Senhor Jesus. Raramente eu recorro ao Velho Testamento para transmitir uma palavra numa escola bíblica. Raramente, mas é muito raro mesmo. Mas foi no Velho Testamento que o Senhor me direcionou hoje aqui. E se você está com a sua Bíblia aberta, por favor, permaneça no capítulo 17 de 1 Samuel, porque você vai observar que havia uma batalha. Os filisteus estavam acampados da além, Israel acampado da quem, diz o texto, no monte, e entre eles estava o vale de Elá. Veja que o vale estava entre eles. Isso é algo que nós precisamos compreender. Um dia, Neemias foi convidado. Venha ao vale de Ono. Como foi que Neemias fez? Não vou descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. E ele não desceu ao vale de Ono. Mas é uma outra poderosa mensagem. Mas aqui, 2 exércitos estavam acampados, já há alguns dias, a guerra já estava declarada e deflagrada. O vale estava lá. A diferença é que um exército tinha um gigante, um homem de uma estatura altíssima e assombrosa, no caso Golias, o filisteu de Gate, e que já por 40 dias, todos conhecem a história, isso é coisa para criança na escola dominical, 40 dias desafiava o exército do Deus vivo, e o exército de Saul estava ali sobre aquele desafio. Para você ter uma ideia, quem vai acompanhando o texto, ali do versículo 8 ao 11, vai dizer o peso da sua lança, vai falar da sua altura, da sua estatura, do seu escudo. A altura dele, traduzindo aqui para as medidas de hoje, 2,92 metros de altura. Carregava uma armadura de cerca de 60 quilos. Só a ponta da lança do homem dava em torno de 7 quilos. Então era um ser descomunal. Mas, irmãos, o que me toca a atenção é o vale que está entre eles. Muitas vezes tem obreiros, muitas vezes nós nos vemos assim. Uma guerra que está deflagrada, uma guerra que é estabelecida. De um lado estamos nós, com o exército do Senhor. Do outro lado estão os filisteus. E se a gente não tiver discernimento, a gente desce para o vale quando não era hora de descer. Na verdade, tinha um exército todo acuado, com medo de descer o vale, desafiado a descer. Mas eu quero agora convidar a todos meus irmãos, com a graça, e pedir ao Senhor, pelo seu Espírito, que nos dê graça aqui agora, para falar sobre o perfil do pastor a quem nós confiamos as ovelhas. Porque estas foram as palavras de Eliabe para Davi. Com quem você deixou aquelas ovelhas? Você confiou a quem? Nós estamos numa época que nós temos mais pastores do que ovelhas.
os pastores ligados à nossa convenção nacional, com todo respeito eu diria isso para o meu presidente, nós temos mais pastores do que a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós temos mais pastores do que os filiados do maior partido político do país. Então tem pastor demais e rebanho de menos. Mas eu não quero entrar nesse negócio não, que hoje nós estamos na mídia, né? Está tudo aí. Então vou ter cuidado com o que eu vou dizer e falar. Está tudo exposto. São dias difíceis ou não são, meu irmão? Câmara para todo canto. De vez em quando eclode um escândalo, uma guerra, um problema. Tem hoje filhos de Belial, por que não dizer, inimigos da cruz de Cristo e do ministério do pastoreio, que eles estão vigiando cada palavra que falamos, cada gesto que fazemos, cada mensagem que pregamos. Então temos que ter muito cuidado. A batalha é no vale, e se nós vamos descer o vale, nós vamos descer armado até os dentes, mas vamos descer na graça que Deus supre. Então eu anotei algumas características que você poderá anotar o dobro das que eu anotei. Mas se uma delas servir de inspiração para você pregar para as suas ovelhas ou lhe ajudar de alguma forma, eu creio que o Senhor já cumpriu. Eu também me alegro a finalidade, o porquê de estarmos hoje aqui, o pastor João que gentilmente nos convidou. Então a primeira característica do pastor, do perfil do pastor, a quem confiamos as ovelhas. Antes de eu começar, eu preciso dizer, não sei os meus pastores de campo que estão aqui, na metropolitana, no interior do estado. Nunca foi tão difícil encontrar um pastor para colocar numa simples congregação. Eu não sei se na Paraíba é assim, pastor Zé Carlos. Na hora que vai mudar, é um Deus nos acuda. Meu Deus, e quem vai? Na hora de fazer um rodízio, a igreja entra em ebulição. Não, esse aqui não, esse aqui não, esse aqui não, nós não queremos. Está faltando teologia, está faltando isso, está faltando moral. Está faltando tudo, até vergonha. Os irmãos entendem? Pastor, esse tipo de conversa aqui hoje, meus irmãos, de mensagem, é para pastor mesmo. A gente já viu que a primeira mensagem já foi arrochada demais. Né? Eu vou ver se eu diminuo um pouquinho, né? Meu xará disse, não, mas, meu Jesus. Meus irmãos, então, como conseguir hoje um dirigente de congregação colocar um neófito, um irmão que não é leal? O pastor Alex disse que caíram no deserto porque murmuraram. E, na verdade, foram dois pecados que levou aquela geração todinha a cair no deserto. Murmuração e rebeldia. Só foram dois. Ficaram todos pelo caminho. Quantos companheiros da minha geração ficaram pelo caminho? Eu estou falando da minha geração, que já está chegando no setentinha. Eu só falta um. Mas eu digo uma coisa, meus irmãos. Vamos à primeira característica de um líder. Eu particularmente, mas esse negócio de eu é complicado. É uma das coisas que mais tem me preocupado no meu ministério. Pastor Ozianta, ali, nosso vice-presidente, pastor Adair, sabe disso. O nosso esforço, todo dia, cotidiano, entra ano e sai ano, de preparar a nova geração. Essa é uma missão que Deus me deu. Preparar a nova geração de obreiros. Do contrário, a igreja vai sofrer no futuro. A igreja de Éfeso teve os mais brilhantes obreiros e hoje nem existe mais. Quem vai à Europa sabe muito bem disso. Igrejas centenárias, igrejas 200 anos, marcando o culto de encerramento das atividades. E a Assembleia de Deus que abra o olho. Porque daqui a 100 anos, muitas lideranças que hoje são fortes, são proeminentes, elas vão passar. Um dia vão passar. E se elas não passarem como a de Moisés passou, está aqui um Josué. Mas eu vou aqui a mensagem. Primeira característica que o Senhor trouxe ao meu coração nesse capítulo sobre o perfil do pastor, a quem confiamos as ovelhas.
Ou preparamos os pastores a quem confiamos as ovelhas, gente que a gente pode confiar mesmo, porque tem gente que a gente pensa que pode confiar, quando você olha, você tem um inimigo disfarçado do seu lado, disposto a lhe destruir. Gente que você pensou e apostou e trabalhou e treinou e discipulou e caminhou, quando você olhou, e de repente já não estão mais conosco. Primeira característica, veja o versículo 8. É escolhido por Deus e não por mera indicação humana. Primeira característica do perfil de um pastor a quem o Senhor confia suas ovelhas. Ele é escolhido por Deus e não por indicação meramente humana. 17:8 diz assim: E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Olha quem está falando: escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Então, nesse contexto de cenário, quem escolhe é Golias? O escolhido por Deus, o perfil de quem está escolhido por Deus para cuidar das ovelhas, a indicação não é humana, ela não é política, como aconteceu no passado recente, e eu não preciso esticar aqui porque todo mundo sabe. Gente que chegava de última hora, auxiliar de trabalho, já na terceira mulher, na lista dos consagrandos. E nós sabemos os problemas que evidenciamos, que vivenciamos. Então nós estamos em casa, estamos ou não estamos, pastor João? Eu estou em casa, qualquer coisa o presidente depois, a gente conversa sempre, ele diz: pastor Tanzé, rapaz, eu vou lhe chamar outra vez, mas tenha cuidado. Quem é que a gente está escolhendo? Quem escolhe é o Senhor, irmãos. Veja o versículo 10. Então, o que estava acontecendo, meus irmãos, era uma batalha que na antiguidade chamava batalha representativa. Não precisa os dois exércitos se engalfinhar na guerra, não. Escolhe um homem de um lado, escolhe um homem de outro. Quem vencer a luta leva o troféu. Os outros vão ser levados, vão ser submissos, e está tudo resolvido. Era uma batalha chamada representativa. Olha só o que está no versículo 10. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Tem peleja, meus irmãos, que homem não peleja. Tem peleja que é o Senhor que peleja. Mas lá no versículo 45 nós vamos ouvir muito bem quando Davi desce e diz assim: do Senhor é a guerra é dele. E ele está me mandando e eu irei em nome de Jesus. Então, primeira característica do perfil de um homem escolhido por Deus é que a indicação não é humana, a indicação é de Deus. Tem gente, tem obreiro, tem pastores que acham que os líderes da igreja não estão mais orando, não tem mais o Espírito Santo, Deus não fala mais com ele não recebe do Senhor a palavra de orientação e de guia, aquele. Um certo dia o irmão disse assim para mim: pastor José, com todo respeito, eu poderia lhe dar uma palavra? Pois não. Como é que o senhor coloca um menino daquele para dirigir uma congregação daquele porte? Eu sou já um obreiro de tantos anos, trabalho, sou assim. Irmão, porque Deus me falou que era ele. E Deus só fala o senhor para esses novos, e os velhos, fala também para os velhos. Sim, pastor, e eu, quando é que o senhor vai se lembrar? Disse assim: quando o Senhor me lembrar de você. E aí Jesus não vai se lembrando dessa turma. E vai ficando, porque conhece o coração. Mas eu vou ser mais rápido, irmão. Segunda característica do perfil de um homem que Deus escolhe: não é alguém com atributos perfeitos, mas com o coração perfeito. Veja o versículo de número 14. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. O que eu estou vendo aqui, os meus pastores estão aqui, que temos muitos advogados, graças a Deus, entre nós. Alguns não exercem, não são militantes, mas conhecem
conhece a lei, né, irmãos? A jurisprudência. E a gente sabe que quando vai escolher o presidente do TCU, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, envia uma lista tríplice para o presidente, não é não, pastor Adonis? Ou para o governador, e aí dos três ele vai escolher um, e foi assim que era mais ou menos isso. Tinha uma lista tríplice lá para Samuel escolher. Não, está aqui Abinadab, está aqui Eliabe, está aqui Samar. Aí o Senhor disse: Samuel, não é nenhum da lista tríplice. Acabaram-se os mancebos? Não, ainda tem um menino, mas é muito novo, está cuidando das ovelhas. Está cuidando de quê? Das ovelhas. É quem cuida de ovelha que Deus manda chamar. É quem cuida de ovelha que Deus honra, porque essa é a melhor parte. Mas ele estava cuidando, ele estava trabalhando, ele estava em treinamento, e esse foi que Deus chamou. A Bíblia diz que ele era o menor, mas Deus escolheu o menor. E eu quero dizer para os irmãos que Deus ainda escolhe os meninos ainda. Não é uma questão de cabeça branca, nem de cabeça preta, nem de 80, nem de 70, como ouvimos. É de ser chamado por Deus. E quando ele for chamado, ele precisa pelo menos daqueles 3 pilares da liderança: ser chamado realmente, ter um chamado, ou ser escolhido pelo Senhor, caráter e competência. Eu tenho um chamado. Irmão, você está pregando em 3 versículos da Bíblia, já está com 30 anos. Está empurrando a igreja com a barriga. Resolveu não estudar mais, não ler mais a palavra. Aí você está querendo outro campo, e ainda está querendo um canto compatível com o que você estava. Só que você já estava na sombra da misericórdia. Os irmãos não aguentavam nem mais, porque você não está pregando. E pastor, meus irmãos, nós pastores, nós temos que entender 2 coisas. Me desculpe, eu não quero aqui, isso não é jactância nem soberba não. Mas eu entendo que nós pastores temos que enfrentar 2 coisas. Primeiro, velhice. Segundo, enfermidade. Porque rebanho não espera. O rebanho tem que caminhar. O pastor está chegando na idade, não tem mais força para o rebanho, e às vezes está doente, mas ele não, mas eu vou até me acabar, e só Jesus me tira, e o que é que vai acontecer? E o rebanho vai ficar abandonado. Não vai, com quem vai ficar essas ovelhas? Não, quando eu morrer, a igreja pode se partir em 10 pedaços, eu não estou mais aqui, sem espírito de Ezequias. Olha, teus filhos vão virar eunuco, vão furar os olhos, vem aqui, vão levar todo o tesouro da casa de Deus. Mas quando eu morrer, eu não estou mais aqui, pode levar tudo. Meu Jesus, o negócio está arrochado, eu vou afrouxar mais aqui, meus irmãos. Diga assim, levantando a mão: Deus não obedece lista tríplice. É aqui ele resolve, glória a Deus. Não é? Davi tinha era um homem segundo o coração de Deus, tinha suas limitações, todos nós temos, mas Deus olha o intento do coração. Salmo 51, versículo 6 diz assim: Deus ama a verdade no íntimo, é a verdade no íntimo. Cada um de nós tem uma vida particular. Dizia Wilson Toze: Deus conhece o pior de nós, entretanto, é o que mais nos ama. Meus irmãos, ele era o menor. Os seus irmãos tinham seguido, mas era ele que ia e que vinha. Terceira característica do perfil de um pastor a quem nós podemos confiar as ovelhas. Segundo esses atributos, só o Senhor, nosso Deus, ele é perfeito. Mas nós estamos, meus irmãos, sendo aperfeiçoados, desenvolvendo a nossa salvação no temor e tremor do Senhor. E todos nós conhecemos muito bem, como diz nosso querido pastor Zé Carlos, falar para pastores é recordar. Recordar, os irmãos conhecem essa mensagem. Terceira característica do pastor, do perfil do pastor a quem nós confiamos as ovelhas. Não é alguém somente com capacidade, mas com disponibilidade e coragem. Porque tem pastor, está disponível, mas não tem coragem.
Ô, meu irmão, eu dizer magote, me perdoe. É preguiça pura, meu irmão. Não lê, não estuda, não ora. E agora com esse dilatado, esse negócio de 7.000 sermão, aí agora que não. Acontece um porém, que quando a gente está pregando um sermão, o irmão já está consultando no Google aonde foi que nós tiramos. Vai colocar um sermão lá no telão da tua igreja, como a maioria de nós faz na mídia. Talvez você seja decepcionado. Só me lembro da história que o pastor João Gonçalves me contou. Agora eu vou fazer assim porque ele é o testemunho, né? Na época dos cultos do pastor Deusdete. Nós ali da Metropolitana, o pastor Deusdete fazia o culto da libertação do Tempo Central. E convidava para a gente levar os ônibus. Quem mais levava ônibus era o pastor João. Eu era mais discreto. Eu levava menos ali da cidade de funcionário. E um dia o pastor João foi para o culto, saiu do Maracanaú, ia com um obreiro, é de 7 ou 2, não sei, e colocaram a mensagem do Marcos Feliciano. E vieram para o culto. Quando chegaram, o pregador daquela noite pregou o quê? A mesma mensagem que ele vinha ouvindo no carro. Ao pastor João, o pastor José, eu penso que até a língua estranha estava do mesmo jeito. Está aqui ele para não dizer que eu estou inventando nada. Então não é alguém somente com capacidade, irmão, e disponibilidade. Irmão, eu tenho uma chamada, porque tem gente assim. Irmão, Deus me chamou, pastor, já vendi a casa, já vendi o carro e já estou indo. Eu disse, mas meu irmão, tenha paciência. Você vai para onde? E quando não é um missionário, é que é complicado, porque a maioria dos missionários, é por isso, pastor Walter, eu tenho conversado com ele, pastor Walter, ou nós mudamos essa cultura, nós estamos ferrados. Porque nós pegamos o bonde andando. A maioria dos missionários, eu digo 99% dos missionários, talvez mais uma coisinha, o projeto deles é autônomo e independente. Eles são revelados, eles recebem a revelação, eles compram a passagem e diz para onde quer ir e diz para onde quer se mudar. E nós da igreja só temos um compromisso de abençoar e se virar para manter ele. Graças a Deus que esse tempo ali na Tereza Cristina acabou. Capacidade, coragem, disponibilidade. Olha o que diz o texto, Samuel 17,15. Davi, porém, os irmãos podem repetir após mim? Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai. É desse tipo de gente que a gente precisa para confiar o rebanho do Senhor. Ele vai, mas volta. Não é aquele pastor que vai, tira um mês de férias, quando a gente sabe como pastor, ele já está voltando, ninguém nem sabia. A igreja entrega nos auxiliares, os presbíteros, os irmãos em casa. Meus irmãos. E alguns pastores estão ausentes, sabe por quê? Porque gosta de pescar. Eu conheci um, como ele já está no céu, ele não vai mais reclamar nem dizer nada. Cheguei um dia na casa dele. Meu Deus, uma tarrafa de 22 pounds. Eu fui lá para... Não vou dar muito detalhe. Alguns irmãos até conhecem. O meu hobby era pescar a vida toda, até eu não ter mais tempo como pastor, de ir para a pescaria. Mas num raio de 250 quilômetros aqui do nosso estado, pelo menos, até o final dos anos 70, até o final da metade dos anos 80, eu conheço todos os açudes. Porque era um hobby pescar. 1.500 metros de galão, tarrafa não sei o quê. Não é querendo dizer alguma coisa não, mas uma tarrafa de 16 palmos eu jogava, eu lanceava nadando. Eu não tenho nada com quem pesca, eu adoraria pescar de novo. Passei 9 anos no Iguatu, nunca fui pescar uma vez. Talvez tenha sido uma falha. Quem sabe se eu tivesse ido 2, os irmãos não tinham dito nada. O problema é o pastor que sai para pescar e só volta com 15 dias. E quando é para caçar, é pior. Porque tem uns caçadores, eu vou até mudar, eu vou passar para o outro tópico, meus irmãos aqui. Abandona o rebanho, pastores ausentes. Esse é o perfil. Eu pergunto aos irmãos, esse é o perfil de uma pessoa para a gente entregar o rebanho, é, irmão?
Ele tem tempo para pescar, tem tempo para caçar, tem tempo para uma porção de coisa, mas não tem tempo de vir celebrar o Senhor num dia festivo. O pastor Zezinho disse que alguns, quando voltam, ainda passam 15 dias contando como foi a pescaria. Né? Pescar é bom, mas a gente tem um compromisso com as ovelhas de Jesus. Quem tem compromisso com as ovelhas de Jesus? Quarta característica, eu só tenho mais meia hora, eu vou ser fiel. Onde parar o tempo, eu paro também a mensagem. Quarta característica do perfil de uma pessoa que você pode entregar as ovelhas. Quarta característica, versículo 17 e 18. Acata e obedece ordens. É um instrumento útil para a provisão dos seus irmãos e da sua liderança. Os irmãos podem repetir após mim? Acata e obedece ordens. É instrumento útil para a provisão dos seus irmãos e da sua liderança. Veja o versículo 17 e 18. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000 e visitará teus irmãos. Olha só, meus irmãos, o cuidado aqui com a família, e vê se lhes vai bem, e tomarás peor. Na NVI diz assim: veja como estão seus irmãos e tragam-me alguma garantia de que estão bem. Irmãos, oh meu Jesus, pastores que não acatam mais ordens. Qual é o perfil do pastor que a gente vai confiar a ovelha, vai confiar um campo? Gente que não acata a ordem, pastor Mário. Um presbítero que não acata a ordem, um diácono que não acata a ordem. Pastor Sid Clay, você vai entregar uma congregação com 100 e tantos membros? Mas a pessoa já não está dando conta do recado, nem cooperando com você. Não, pastor, mas eu vou arriscar porque é um sonho deles. Não, mas não é um sonho de Deus. Então o pastor acata a ordem. É um instrumento útil para a provisão. Vai prover para a família, vai prover para a liderança também. Glória a Deus. Então está aí o desafio da convenção. Tudo que diz respeito, o que envolve uma administração de uma grande convenção como é a nossa. E o presidente se mata, e haja áudio agora, e haja vídeo, e tanta coisa, e você pensa que é fácil? Deus me livre de um dia eu fosse tesoureiro de uma convenção. Eu não sei como é que os irmãos que são aguentam, né? Mas eu digo uma coisa, meus irmãos: é provisão para os irmãos, é provisão para a liderança. Não é aquele queijo que o obreiro traz interesseiro, não. Vou levar um queijo, vou levar uma banda de bode para ver se o presidente se lembra de mim. Não se preocupe não, Deus vai lhe achar, é lá no meio dos bodes, como achou Davi, das cabras. Achei a Davi, o meu servo. Deus acha ou não acha, meu? Acho. Pastor Emiliano, de saudosa memória, um dia eu estava no gabinete, eu era garotão de 16 anos, estava com meu pai, pastor Pinheiro, pastor Simão, e outros pastores das antigas, pastor Bar. Aí um pastor chegou com um queijo assim, que dava uns 5 quilos. Pastor Emiliano trouxe um queijo especial, mandei fazer para o senhor. Aí ele deu o recado, entregou o queijo. Quando ele saiu, o pastor Emiliano disse assim, deu aquela risada dele estrondosa, e a mão que era muito grande: esse queijo vai falar. Ele disse: esse queijo vai falar. Nada contra, irmãos, levar, abençoar. Ele lembra, é provisão, é uma verdade. Eu me lembro do pastor Pedrinho, viajando com ele poucas vezes, mas um dia ele estava saindo do Crato de uma festa, aí ligou para o pastor Fabiano lá em Vaze Alegre: Fabiano, nós vamos tomar café aí. Aí disse: sim senhor, pastor. Só olha, tem alguma caça? Pastor, tem, que eu sei que o senhor gosta. Pois o que tiver,
Chegamos lá, a caça já estava preparada. Ele gostava de um tatu, gostava de um peba. O presidente gostava. Ele disse: eu vou mandar queijo. Eu acho que Jessé mandou queijo porque o homem gostava do queijo. Ele disse: lá para o capitão. Meus irmãos, olha que coisa linda aqui. Obedece ordem. Porque tem pastor que não obedece mais ordem, não. Ele só quer dar ordem, só quer mandar. Ele não escuta um presbítero, não escuta um ancião da igreja. Não escuta a liderança dele. Faz pouco caso para circulares, para os informativos, para as resoluções, para o estatuto. Ele não está nem aí para isso. É esse tipo de obreiro que a gente vai confiar as ovelhas? Estamos falando do perfil de quem podemos confiar as ovelhas. Sexta característica: nunca deixe as ovelhas entregues a si mesmo. Versículo de número 20, a parte A. Davi então se levantou pela manhã, bem cedo, e deixou as ovelhas com quem, irmãos? A um guarda. Você vai cuidar das ovelhas aqui enquanto eu volto. Um dia o pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso, não vou dizer eterno presidente, porque ele não está no céu ainda não, mas é o presidente de honra. Ele estava lá no Tempo Central. Um dia de sábado ele me ligou: ô pastor Antônio, você está onde? Pastor Wellington, eu estou em casa. E o senhor? Eu estou aqui em Fortaleza. Pastor, e o senhor? Nem disse: não, eu vim para o aniversário aqui assim, assim. Estou aqui com Wanda, estou aqui com Marta e tudo. Aí eu queria conversar com você. Era a época da eleição, na eleição passada eu tinha me metido com Samuel e ele estava querendo conversar comigo. Pensa numa luta grande. Aí disse: e o senhor quer falar comigo onde? Quer que eu vá ir no mercado? Disse: não, pode ser na igreja, na sua casa. Pai, pastor, eu vou aí mais pertinho do senhor. Rapaz, foi vendo que eu estou animado, acabei de comer uma buchada de bode. E, irmão, isso 9 horas da manhã no mercado, ele ia fazer aquela festa. Foi conversar comigo, e ele disse assim, no final da conversa, a manhã toda, eu disse: eu deixei a Wanda com os cartões, Deus tenha misericórdia de mim. Ele disse que vai dar o presente da Escola Bíblica de Obreiro, tudo de renda do Ceará. Ela tinha encomendado. Aí ele foi e disse assim para mim: pastor Antônio, sabe por que é que eu estou aqui tranquilo e rodo muito? Porque eu confio quem está do meu lado. Eu deixei a guarda das ovelhas lá com meu filho. Aí será? Não é possível que um filho vá me passar a perna. Embora que tenha uns filhos que são trabalhosos, né? Davi que o diga. Nunca deixe as ovelhas entregues a si mesmo. Olha o que diz o texto, meus irmãos. E quem não deixa as ovelhas entregues a si mesmo, irmão, não aceita afronta contra a igreja. Antes reprime. Quando houve algo ofensivo à liderança, não compactua com os escarnecedores, com os maledicentes. Reage, e aqui já estamos na 9ª característica, reage com discernimento quando confrontado injustamente. Olha como foi que Davi reagiu quando foi confrontado. Versículo 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Meus irmãos, como é que você vai reagir? Como é que nós reagimos a esse tipo de confrontamento? Isso faz parte da nossa jornada todo dia. O que é que você está fazendo aqui? Que Deus nos ajude a selecionar as nossas batalhas. É isso que Deus está nos ensinando. Selecione as suas batalhas, porque do contrário você vai entrar em batalha que não é sua, que você não precisava entrar. Então, nesse ponto aqui, na 9ª característica, eu apresento só ler o que Deus trouxe ao meu coração, 6 aspectos quando o pastor é confrontado injustamente. Meus irmãos, não é fácil. A injúria, a calúnia, a perseguição de forma permanente. Só aguenta nem quem é durão, nem quem é turrão, nem quem tem força, não. Só aguenta se a graça de Deus estiver sobre ele. Do contrário, naufraga. Mas você tem que reagir com discernimento, para selecionar a guerra. Eliabe diz: você não presta, com quem você deixou aquelas ovelhas? Você veio só bisbilhotar. Não, meu irmão, peraí.
E quem é aquele homem ali que está desafiando os exércitos do Senhor? Aí veja como é que Davi reage. Primeiro, não reage precipitadamente quando é acusado e rejeitado pelos seus próprios irmãos. Versículo 28. Não reage. Aí diz o texto assim, meus irmãos. Olha como diz o texto, versículo 28. Carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, chegou ao lugar dos carros, quando o arraial... Meus irmãos, olha que coisa incrível. Quando o arraial saía em ordem de batalha, todo dia saía em ordem de batalha e a batalha não acontecia. Mas veja só, e a gritos clamavam na peleja. Veja o versículo 20. E chegou ao arraial mais uma vez. Saiu em ordem de batalha e a gritos clamavam a peleja. Meus irmãos, para não cansar vocês, pedir para vocês repetir. Tinha exército ou não tinha ali? Tinha um exército. Tinha comandante ou não tinha? Tinha. Saul estava ali com seus comandantes, com seus maiorais. Tinha batalha? Tinha. A guerra estava declarada. O exército estava em ordem de peleja? Estava. Os gritos. Mas diga assim comigo. Diga para quem está ao seu lado, se não lhe incomodar, diga assim, mas estava faltando um homem de Deus. Tem muito grito, o exército é grande, é famoso, Saul é o maioral. A Bíblia diz que em Israel não tinha ninguém mais belo, forte como eles, fala de Absalão também. Mas eu digo uma coisa, meus irmãos, toda aquela acusação era fruto de quê? Era fruto do ciúme e da inveja dos seus próprios irmãos. Muitos que se levantaram, pastor Zé Carlos, e pelejaram por causa do ciúme, da inveja, que almejaram um dia só ser um presidente, às vezes numa instituição. Aí com respeito, por que Zé Carlos de Lima eu não posso ser? Porque Deus botou ele lá. E quantas batalhas e quantas pelejas, nós vimos guerras tremendas, e essas pessoas que pelejaram já não estão mais na frente de batalha. Mas eu vou mudar aqui. Primeira coisa, meus irmãos, deixa de lado a rejeição, perdoa os seus inimigos. Tudo aquilo era fruto do ciúme. Pastor, pois lá na igreja que eu estou não tem ciúme, tem inveja, tem gente que ele está trabalhando, está bem pertinho, mas na verdade ele está ali por interesse, porque ele quer o nosso lugar. Uma das coisas que eu mais louvo a Deus é de poder trabalhar com companheiros fiéis. E eu louvo a Deus por isso. Se os valores da nossa igreja, irmão, não incluir lealdade, fidelidade, integridade, respeito, aonde é que vai parar essa igreja? Deixa de lado toda rejeição, siga em frente. Quem recebe essa palavra? Siga em frente. Terceiro aspecto, não permite que a ofensa e o ódio encham seu coração. Tem pessoas que estão tão consumidas de inveja e de ciúme que eles odeiam. Quando você começa a odiar uma pessoa, isso é terrível, meus irmãos. Você se torna escravo dela. Tem gente que quando não sabe, isso está lá em Provérbios 15 a 17, primeiro versículo. É melhor um prato de hortaliça onde tem o amor, do que o bife de um boi gordo, onde tem um ódio. Tem pessoas que se tornam escravos de quem odeia. Vai tomar um banho, se lembra da pessoa miserável, envenenada. Vai chegar a minha vez. Deus vai matar. Você odeia tanto aquela pessoa que ela não sai da sua cabeça. Para onde você vai, ela lhe acompanha. Você está sentado na mesa, está aquele almoço, está gostoso. Quando você se lembra, perdeu o apetite. Não permita que a ofensa e o ódio encham o seu coração. Mantenha o seu coração puro. Recusando-se a permitir que o conflito, a ofensa, a amargura, o ressentimento ou a falta de perdão lhe domine. Tem gente amargurada, irmãos, ainda hoje. Tem obreiro que a gente encontra, às vezes conversa 3 minutos, sabe o que diz? Rapaz, eu estou aqui hoje. Mas o pior pastor que já passou foi fulano de tal. Aí que me perseguiu, me maltratou. Até hoje está ficando velho e remoendo mágoa, remoendo amargura, se lembrando de um passado complicado. Meu irmão, as coisas que para trás ficam, elas têm que ser discernidas por nós.
Paulo era um homem de muitos problemas, mas uma coisa eu faço. Esse é o ponto de equilíbrio. O que é isso, pastor? Eu deixo as coisas que para trás ficam. Glória a Deus. Reputo tudo como refúgio. Para quê? Para o conhecer e a virtude da sua ressurreição. Eu quero é conhecer a Deus, eu prossigo é para o alvo. Deixa essas ofensas para trás, irmão. Mas o que aconteceu foi assim, assim, assim. Remói a amargura a vida toda, vai morrer amargurado. Mas outro aspecto aqui ou da oitava característica. Glória a Deus. Além de cumprir a missão que lhe foi confiada. Eu pulei aqui algumas, irmãos, à página, mas eu volto aqui à sétima só para ler. Cumpre a missão que lhe foi confiada. Correu na batalha, perguntou pelos irmãos onde estava, carregava a provisão nas suas mãos, versículo 22, corre para a batalha, encontra seus irmãos, tudo que ele foi para fazer, a missão que ele foi confiada, ele estava fazendo. O perfil do pastor que a gente confia as ovelhas é gente que cumpre a missão, que leva a provisão para os seus irmãos, que corre para a batalha, quando tem batalha ele corre para a batalha, ele encontra quem deveria encontrar, ele vai até a liderança, leva o que é para levar, diz o que é para dizer, abençoa com o que é para abençoar. A oitava característica é aquele que não fica passivo diante da afronta do inimigo, meus irmãos. E é nesse ponto que eu falei para vocês, veja o versículo 23. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo o exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. Falou conforme as palavras de Davi, conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E é aqui esse ponto onde eu estou com os irmãos, falando sobre os aspectos. Não é alguém que fica passivo. Irmãos, não é fácil você encontrar uma pessoa com um grupo difamando convenção, difamando a igreja, difamando os pastores, difamando a liderança. Se há um dom que o Senhor deu ao nosso presidente, foi essa graça de suportar, de não dar resposta. Talvez Deus preparou o pastor João para um tempo mais tenebroso. Alguém não entendeu. Ele levou o nome de frouxos, que não tinha pulso, que não tinha nada. Mas hoje a gente pode dizer, temos paz ao redor. Onde estão os incircuncisos? Onde estão os comandantes dos grupos? Onde estão os difamadores? Onde estão os caluniadores? Aqui eles não estão. Muitos não estão mais nem entre nós. Muitos naufragaram na fé, porque é isso que acontece. Mas quem é que a gente vai confiar as ovelhas do Senhor? Homens que ficam passivos, que entram nesses grupos e passam até a madrugada fofocando e contando miolo de pote, dizendo que outro ouviu dizer. Levante sua mão comigo e diga assim, que Deus nos guarde. Vai à guerra para lutar. Davi foi lá e disse assim, não, esse homem está afrontando os exércitos do Deus vivo. Ele mantém os olhos naquilo tudo, segue as instruções. São homens assim que Deus quer usar, meus irmãos. Davi não foi apreciar a batalha quando ele viu aquela guerra toda. Eliabe disse assim, você desceu para vir a peleja? Não, eu não desci para vir a peleja, desci para saber como é que vocês estão. Mas eu quero saber quem é aquele homem que está afrontando os exércitos do Deus vivo. Porque Davi sabia escolher as suas batalhas. Veja o versículo 29 e o 30. Então disse a Davi, que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Versículo 29. Versículo 30. E desviou-se dele, aí Davi deixa Eliabe falando sozinho. Desviou-se dele para o outro e falou assim. A Bíblia não diz quem é esse outro, mas deve ter alguém do exército. Conforme aquela palavra, o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Davi já discerniu tudo. Golias era o seu inimigo e não o seu irmão. Porque tem, irmãos, pessoas que a gente confia a ovelha, que ele não sabe discernir quem é o inimigo. Um casal uma vez chegou no meu gabinete e disse, pastor, nós estamos quase separados, a situação está assim, assim. O que foi que houve, pastor?
Eu tenho até cerimônia de dizer. É porque a minha mulher, ela sabe que eu não gosto de arroz solto. Eu gosto de arroz ligado. Ela fez um diabo de um arroz solto. Eu reclamei, ela achou ruim, eu rebolei a panela de arroz. Ela se desviou, pegou na parede, caiu arroz para todo lado. Quer dizer, uma guerra começou por causa de um arroz grudado, de um arroz solto. A pessoa não sabe discernir qual é o nível. Eu estou contando uma coisa pueril aqui. Não sabe discernir qual é a batalha que você vai se meter. Se você não tiver discernimento, você se mete numa luta e depois você não encontra terra nos pés para sair. Davi disse só assim para Eliabe: meu irmão, não há razão para isso. Ele discerniu a hora de se desviar dos invejosos, dos caluniadores. Salmo 119, versículo 23, se não me engano, tem um texto assim: enquanto os príncipes se coluiavam contra mim, eu meditava na tua lei. O mundo desabando, e ele meditando e pregando. 11ª característica, para a gente já se caminha para o fim em 10 minutos. Versículo 31. Aqui é o perfil do pastor a quem nós confiamos as ovelhas. 11ª característica. É aquele a quem o rei manda buscar. Todos podem dizer comigo: é aquele a quem o rei manda buscar. Todavia, e ouvidas as palavras de que Davi havia falado e anunciado a Saul, mandou em busca dele. Não precisa se oferecer, o rei vai mandar buscar. Você só precisa ser fiel. Vai não, pastor, se a gente não tiver um padrinho, não vai chegar a canto de um nunca. Pois eu quero dizer uma coisa: se você for cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, tiver um chamado, ainda que o rei não queira, Deus lhe traz pelo braço e diz: é esse aqui. Eu não sei, eu vou dizer que um tempo que eu sou de um tempo, não. Me lembro de um dia, eu chegava no gabinete, estava reunido, não sei se o pastor João estava nesse dia. O pastor Baixo não estava presente por motivo de saúde, o pastor Pedro estava reunido. Eu cheguei no meio da reunião, fui só saudar os pastores, estava de passagem, estava ainda no sertão Centro-Sul, Iguatu. Aí que eu entrei, o pastor Pedro disse assim: pastor Antônio Zé, nós estamos aqui resolvendo um problema da cidade tal. Eu posso até dizer o nome, ninguém vai... Pedindo a Deus aqui um homem para mandar para a igreja no Cedro. O senhor tem esse homem? Tem, pastor. Quem é? Flávio Florentino. E quem é? Esse é um presbítero lá em Iguatu. Tem um chamado de Deus. Ele disse: pois, vou ligar para o pastor Bastos. Aí o pastor Bastos falou na mesma hora. Aí choveu de candidato. Mas o pastor Bastos disse assim: pois você vai lá liderar a comissão, vá você, o Israel e o Jessé Góes. Foi o dia quase todo de luta para colocar o Flávio lá. Ele conta a história melhor do que eu, lá já ele ali. Está com a cabeça branca também, está com a ancião. Ele é bem mais novo. Mas, meus irmãos, vocês não têm ideia de como foi aquela peleja naquele dia. Mas havia um homem para lá. E foi uma orientação do Senhor naquela hora. E o pastor Pedro entendeu: é esse. E o pastor Baixo foi bater o martelo e disse: pois olha, vai ser ele, em nome de Jesus, mas tem mais uma coisa. Já que você foi usado por Deus para indicar, pague a mudança dele, do outro que vai sair. Lá para o Chaval, meu Jesus, foi a mudança mais cara que eu já paguei na minha vida. Mas não foi eu não, foi a Santa Igreja de Iguatu que pagou na época. O rei manda buscar ou não manda, irmão? Manda buscar. 12ª característica para a gente concluir na hora. Versículo 32. E disse Davi a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. 12ª característica do perfil de um homem que Deus confia as ovelhas, de um pastor que Deus confia as ovelhas. Diga assim comigo, toda a igreja repetindo após mim: os inimigos da sua liderança são também os seus inimigos.
Davi chegou lá em Saul e disse: eu vou e vou lutar com ele. O seu inimigo, Saul, é meu inimigo também. Se ele é inimigo do povo de Deus, eu também sou povo de Deus. Agora, quando você vê companheiros que confiam o rebanho do Senhor, entrega o rebanho à igreja, e você descobre que ele é seu inimigo, que ele destrata, que ele fala, que ele joga contra, que ele não está alinhado com você, quase um silêncio total. Mas eu digo uma coisa, meus irmãos, Deus haverá de cobrar dessas pessoas. Inimigo da nossa liderança é nosso inimigo. Inimigo da nossa convenção, a gente combate contra ele. E não fica apoiando, dando asa, ouvindo e visitando, sentando na mesma mesa para comer, e aquele negócio, tititi, tatatá. Diga assim para quem está ao seu lado: já entendi, pastor, pode passar para outro ponto. Os inimigos da liderança são nossos inimigos também, meus irmãos. Pastor José, eu queria compartilhar com o senhor, assim, o obreiro tal dirige uma congregação tal, é um obreiro insatisfeito, ele distrata a liderança, ele diz assim, ele não vem aqui, ele não comparece às reuniões, ele não segue o projeto de ação pastoral da igreja. A gente está aqui no setor, não participa de nada, não vem a nada, não dá satisfação à liderança de 1000 nem de 500. O que é que eu faço? Eu chamo o líder, meu querido, terminou o seu tempo lá. Como assim, pastor? Terminou. Aí, irmãos, a gente faz aquelas 3 coisinhas simples de fazer: alinhamento, clareza e foco. Há um livrozinho que tem chamado Igreja Simples. Aprendi só, o seu livro todo isso, você só lê esse capítulo, já valeu a pena. Tem que alinhar as coisas, e tem que ser claro, meus irmãos, é por isso, isso e isso. Quanto mais você alisar, pior vai ficar. Quanto mais tempo você demorar para resolver, mais difícil vai ser. O não é algo precioso em algumas horas. Dizer um não para essas pessoas. E tem uma coisa, meus irmãos. Esses inimigos da liderança são nossos inimigos. E nós vamos lutar as guerras do Senhor. Vamos à 13ª característica do perfil de quem nós confiamos às ovelhas do Senhor. Versículo 34 a 37. Não dá tempo de ler tudo isso, mas eu leio só o 37. Mas o que Deus me inspirou é o seguinte: alguém a quem confiamos as ovelhas deve ser alguém que tenha tido experiência na luta com o urso e o leão para livrar as ovelhas. Eu não vou nem ler o texto, os irmãos sabem. Não, ele chega a Saul: meu filho, quem é você? Como é que você quer lutar contra Golias? Não, eu já livrei o rebanho que o Senhor me deu. Eu tenho experiência com o urso, eu tenho experiência com o leão. Tem obreiro que, em vez de ter experiência com o leão, ele mesmo é o leão. Devora as ovelhas. Meu Deus do céu. Aí o que é que acontece? Davi conta as experiências dele a Saul, no cuidado do rebanho. As experiências dele é no cuidado com o rebanho. Aí ele diz assim: o Senhor me autoriza a lutar contra esse camarada, porque gente que a gente confia as ovelhas é gente que segue orientação, amém, meus irmãos? Mas vocês sabem muito bem, tem aqueles clichês, né? De gente que não tem coragem para lutar com o gigante. Veja como é que Saul diz assim, olha. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, versículo 37. E me livrará da mão desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. Não tem um líder assim, irmão? Não tem uns comandantes assim? Vai nessa tua força. São os clichês da liderança. Saul, para mim, representa 2 tipos de crente. Primeiro, diga assim comigo: os críticos. Chega, sai baixo o negócio, diga assim: os críticos. Segundo tipo de crente Saul, os sugestionadores. Sabe como é, meus irmãos? Os sugestionadores são aqueles que estão sempre sugerindo, que não enfrenta nada, que não constrói nada. Aliás, quando é na hora de construir, pastor, meu tempo terminou, eu quero já mudar de campo. É com preguiça de enfrentar uma construção e de fazer a obra.
Saul ainda hoje faz escola entre os discípulos de Jesus. Saul ainda hoje faz escola entre os discípulos de Jesus. Oferece seus equipamentos, oferece as suas armas, suas ideias. É ou não é verdade, meus irmãos? Oferece os seus métodos, mas coragem que é bom, nada. Eu vou dizer uma coisa aqui que só cearense diz, pastor Zé Carlos. Irmão, o negócio de ser pastor, pastor de ovelha, de ministério, é coisa para gente que tem coragem, não é coisa para frouxo, não. É para quem tem coragem. Os equipamentos estão ali, mas os críticos e os sugestionadores também estão. Saúl, olha, você não pode lutar, você é jovem. Mas Deus usa os meninos também, meus irmãos. Se não fosse um menino, de mais de 5.000 pessoas não tinham o que comer. E os críticos é terrível. 14ª característica, já caminhando para o final. Eu sei que o perfil de um pastor a quem nós confiamos o cuidado das ovelhas deve de se dispor para lutar as guerras do povo de Deus. Aí vai do versículo 38 ao 39, né? As guerras da nossa liderança devem ser a nossa guerra. Versículo 39 diz assim, que Saul disse assim, pois está aqui a minha armadura, está aqui o capacete, está aqui a espada. Quando Davi colocou, não podia nem andar. Porque ele não sabia lutar com as armas que nunca tinha experimentado. Tem gente lutando com arma que nunca experimentou, porque nunca foi treinado para esse nível de batalha. Mas ele quer aquele nível de batalha. Mas ele não tem treinamento para aquele nível de batalha. Luta com as armas que nunca experimentou. Veja o versículo 42. Mas antes, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa que todo obreiro sabe. Quando o diabo chegar dizendo assim, você não pode lutar, seu tempo terminou, você está acabado, não tem mais chance. Todos estão contra você, seu nome está assim, está aquilo outro. Olha só para Jesus e segue em frente. Se dispõe a lutar as guerras do povo de Deus, porque guerra não falta, meus irmãos. E tem uma coisa, e o nível de batalha vai ficar tão alto, a dimensão vai ser tão terrível, que quem não estiver preparado para esse nível de batalha, não vai suportar. É constrangedor o que a gente está vendo. Ainda ontem, meu Deus, é porque eu estou aqui na mídia, senão eu ia contar uma história. Ainda ontem eu vi um pastor num programa de rádio discutindo a política atual. Uma guerra, uma confusão dos infernos. O problema é que o pastor pode até conhecer um pouquinho de teologia, mas de política não entende nada. Só entende do candidato e dos interesses dele. E diz, represento todos os evangelhos. Pelo amor de Deus, meu irmão, representa quem? A mim não, doutor Rosel. Tem que ter capacidade para discutir. Eu não é, doutor Rosel. Como é que o senhor chega lá na Câmara Federal e pega a tribuna sem saber o que é que vai dizer? O senhor anotou todas as coisas. Preparou tudo. Pesquisou tudo. Não, pastor, porque o senhor é contra. Não, meus irmãos. É porque você tem que estar preparado para aquele nível de peleja. Para não partidarizar a igreja. Enfim, eu vou sair desse ramo. Glória a Jesus. Característica de pastor que a gente confia às ovelhas. Preste atenção no que o diabo está dizendo, está fazendo ao redor. Mantenha os seus olhos fixos no Senhor. E a hora passou 5 minutos. A 15ª característica, que poderíamos falar umas 30. Versículo 40 a 58. O pastor a quem Deus confiou as suas ovelhas, arrisca a própria vida em sua defesa. Eu quero convidar todos para ficar em pé com a permissão do nosso presidente. João 10, 14 e 15 diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor conhece as minhas ovelhas. E das minhas ovelhas eu sou conhecido.
assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e faz o quê? E dou a minha vida pelas ovelhas. Arriscar a própria vida não é somente a vida física, não, a saúde. Porque a gente arrisca tudo ou não, meus irmãos? De dia e de noite, não se tem descanso, uma só hora. O telefone toca de dia e de noite. Os mais diversos conflitos para você resolver e tratar. Pessoas na margem do pior, sofrendo, padecendo. Tudo isso vai para você e o que é, irmãos, mais doloroso, vai para a esposa. E vai mais luta para a esposa do que para o pastor. Porque as mulheres da igreja vão primeiro para a esposa. E ela sofre, é uma carga, é um peso, como a gente já ouviu aqui. Irmãos, são apenas algumas características, mas o segredo de toda a batalha, levante assim a mão comigo, por favor, meus irmãos. Sabe qual foi o segredo de Davi? Ele disse para Golias e disse para Saul: do Senhor é a guerra. Vamos dizer bem alto, meus irmãos, essa palavra: do Senhor é a guerra. Eu irei e lutarei contigo. Saúde aí, pelo menos 2 companheiros, diga assim: nós iremos e lutaremos. Do Senhor é a guerra. Vamos fazer uma oração, meus irmãos? Oração à moda antiga. Então, o perfil do pastor a quem Deus confiou as ovelhas é algo muito glorioso. Os irmãos meditem mais nessa palavra. O tempo foi curto, mas eu sei que Deus está, de alguma forma, falando aqui. De alguma forma, Deus está falando aqui para todos nós. Glória a Deus. Vamos levantar as mãos? Pastor, vamos fazer aqui uma breve oração. Irmão, vamos fazer uma oração em voz alta. Todos nós aqui temos ovelhas. Quem não tem ovelhas no pastoreio, mas está compartilhando as responsabilidades do pastoreio com o seu pastor. É pastor também, glória a Deus. Mas tem uma guerra no vale. A igreja está sendo desafiada todo dia. E essa guerra, ela já está ganha pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas o Senhor precisa de Davi para descer ao vale e enfrentar o gigante com as armas que o Senhor lhe deu, com a experiência que o Senhor lhe deu. E ele vai lutar, não por interesse próprio, ou para aparecer qualquer coisa. Ele vai lutar porque o exército do Deus vivo está sendo ameaçado. Que a liderança da igreja evangélica no Brasil e em todo o mundo está sendo ameaçada. Nesse momento agora, a igreja, mais de 200 nações estão reunidas lá na Coreia do Sul, em Seul, no grande evento de Lausanne. É como se fosse o pequeno reino de Deus. As pessoas discutindo as estratégias de como vai demonstrar. Esse é o tema do encontro. Igreja unida, demonstrando o Cristo. A demonstração. Quem é essa igreja? Quem são esses pastores? Oh, meus irmãos, escândalos se sucedem um atrás dos outros. Semana passada, meu Deus, um dos maiores líderes mundiais, é público e notório, um dos maiores expoentes da teologia reformada, foi disciplinado publicamente, a nível mundial. Adultério. E tem uma coisa e perde tudo. É claro que é um homem riquíssimo, não tem mais salário, não tem mais nada. São desafios. E qual é o perfil do pastor que vai cuidar das ovelhas do rebanho? A nossa geração, ela vai passar. A geração que vem, qual é o perfil dessa geração? O que essas pessoas estão pensando? O quanto conhecem do Evangelho, como estão vivendo o Evangelho, como estão pregando o Evangelho? O caráter dessas pessoas é para preocupar? É. Vamos levantar as mãos, vamos fazer um clamor. Irmão, é hora de orar em voz alta. Senhor, eu te agradeço por esse tempo. Te agradecemos por este espaço de alegria e de graça, num dia festivo, que o pastor João convida a pastoral para vir se alegrar com ele, Senhor. Hoje, certamente, ele só quer receber o abraço amigo. Ele pouco fala,
porque a alegria do seu coração é grande. E a alegria é ver os companheiros chegando, trazendo um abraço, trazendo uma palavra de conforto, congratulações. É um dia festivo. Nós viemos nos alegrar. E uma forma de se alegrar é ouvir na tua palavra, Senhor. É sendo confrontado, orientado, dirigido. Meu Senhor, somos tão limitados, temos tantas limitações, mas o Senhor é maior. Nos ajude a caminhar na tua graça. Dai-nos, Senhor, companheiros fiéis, dignos, varões valorosos, homens que não temam a guerra, homens que saibam discernir o nível de batalha e os inimigos com quem deve lutar. Homens que não fiquem olhando o vale vazio e sejam, Senhor, confrontados, ameaçados, andam amedrontados com medo das ameaças de Satanás. Senhor, levanta um exército de pastores nesse estado e nesse país. Homens cujo perfil de honra, de dignidade, de caráter, de ministério, ó Deus, faça a diferença nessa nação, meu Pai. Homens que não olhem para a peleja, homens que não vejam o gigante e faz de conta que não está vendo nada. Homens que veem a afronta contra a liderança e se dobram, e se calam, e param. Quando era a hora de dizer, nós iremos lutar, resguarda, resguarda Davi, como ele foi resguardado. Meu Senhor, saia agora do campo de batalha, para que a lâmpada não se apague, porque nós é que vamos lutar. É a nova geração que precisa se levantar, Senhor, para lutar, enquanto os anciãos estão ali, segurando em oração, como ouvimos, profetizando. Mas a nova geração precisa de um perfil, gente, Senhor, valorosa, chamada, responsável, organizada, preparada, de caráter, eticamente e moralmente, Senhor, digno, para que possa confiá-los o rebanho que é do Senhor. E então ouviremos a palavra solene do profeta: não temas, ó pequeno rebanho, porque aprove o Senhor confiar-lhes o reino. Nos ajuda, Senhor. Olha as mãos da pastoral do Ceará agora, meu Pai. Como precisamos de Ti, Senhor. Dai-nos da Tua graça e nos ajude a vencer essa peleja. E que Golias caia por terra. E que a nossa pedra seja certeira, Senhor. Ó Deus, e que a cabeça dos inimigos do povo de Deus sejam cortados na graça e na direção de Deus. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu agradeço. Todos que recebem esta palavra e oram comigo, dá o maior amém que puder para Jesus. Meus irmãos, Deus os abençoe em nome do Senhor. Obrigado, pastor.